Oi, gente, tudo bem? Esse é o Nos Bastidores, podcast da Substrato. Eu sou o Airo Munhoz. Eu sou a Tati. E hoje a gente está aqui com duas presenças muito especiais, que é o Lucas, da Mastercard, e o Aldo, da Nutrim. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa nossa relação de criação de conteúdo, mas do lado de lá, do lado dos clientes. E aí, para começar, vocês podiam se apresentar. Mais do que a apresentação inicial do Airo, contar um pouquinho do que vocês fazem nas empresas que vocês trabalham. Pode começar. Pode começar? Tá bom. Bom, então, primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Que bacana ter a chance de estar aqui trocando uma ideia com vocês. Eu sou o Aldo, eu sou do Uruguai, então meu sotaque não é charme, não. Ele é mesmo assim. Eu hoje sou responsável de Talent Acquisition e de Diversidade, Equidade e Inclusão para a América Latina na Nutrim, uma empresa de varejo agrícola aqui no Brasil. E minha responsabilidade principal hoje é como a gente, por um lado, consegue ser uma empresa cada vez mais atrativa para trazer os melhores talentos para a nossa organização, ao tempo de criar um ambiente cada vez mais plural, aberto e inclusivo para todo mundo ser parte, né? A gente sabe que o agro ele tem características um pouco particulares em termos de inclusão muitas vezes, e acho que hoje o principal desafio é esse, como a gente consegue criar um ambiente onde cada um possa ser quem é. Acho que é o mais importante aí. Legal. E você? A elegância começa com o alfabeto, então Aldo primeiro, L depois. Eu sou o Lucas, sou formado em jornalismo, depois eu segui a carreira para comunicação mais ampla e hoje eu trabalho com comunicação e eventos, mais comunicação corporativa na indústria de meios de pagamentos. E é uma indústria muito rápida, muito acelerada. A gente já tem essa conversa sobre aceleração digital e tudo isso, mas o modo como a gente paga dos anos 80 para agora se revolucionou e muda quase que todo dia. Então o desafio é a gente continuar crescendo nesse core business e se comunicando nisso com o consumidor final, ao mesmo tempo que a gente expande a nossa gama para uma área de tecnologia que a gente tem, que antes era meio de back-end, e hoje a gente consegue prover esses serviços. E como é que a gente faz essa dupla comunicação? Então, eu tenho que falar com o consumidor final lá na ponta, que é quem executa um pagamento, e também com outras empresas com uma outra linguagem, que é quem vai trabalhar com a gente mais entre grandes negócios, entre serviços e outras soluções que a gente tem de tecnologia. Legal. A gente fala bastante até no podcast, nos nossos canais, como é os bastidores do lado de cada da criação audiovisual. Do lado de vocês, como que funciona integrar todos esses desafios que vocês têm com o audiovisual como uma solução para essa ponte? Você quiser começar? É um grande ringue de patinação no gelo, né? Ou você sabe, ou você vai segurando na borda e vai fazendo de pouquinho até você virar uma grande estrela. Mas acho que, de fato, é esse balé, é você entender, qual é o seu objetivo? E aí do lado das empresas, né? A gente quer fazer um vídeo porque fica bonito, que é muito legal, porque todo mundo tá fazendo. Não, aí você pode trazer que lindas trincas de letras você queira, seja OQR, KPI, qual é o seu objetivo real? O que você quer com isso? Para quem você quer falar com esse conteúdo? Então, antes o que eu quero enquanto empresa, como eu quero me posicionar e quem eu quero atingir. E depois entender a jornada dessa pessoa, né? Hoje você não está mais na sua casa consumindo uma coisa numa via, a gente sabe disso, mas você está em todo lugar, toda hora, e você não consegue escolher com quem você fala. Você vai falar com todo mundo, só que não é uma bola de canhão que não era antes. Você vai falar com todo mundo e vai ter que falar do jeito daquela pessoa, na jornada daquela pessoa, no tempo daquela pessoa, na atenção que ela está disposta a dedicar com você, na linguagem que ela quer entender. Então, seja um Get Dressed With Me no TikTok, ou seja a minha mãe, que ainda está lá folheando uma revista, mas de vez em quando ela é ali compelida a algo no serviço de streaming. Então, é casar isso. O que eu quero falar, como eu quero falar, para quem eu quero falar e de que jeito eu quero falar, pactuar isso dentro da empresa e também com quem você está trabalhando para produzir essas coisas. Legal. Quando a gente pensa em recursos humanos, parece que o audiovisual não tem muito a ver. Acho que esse é um primeiro ponto que acho que traz uma mudança de paradigma ou do jeito do novo RH que tanto se fala. E por quê? Eu entendo que antigamente eram as empresas que ficavam, né, sentadinhas, quietinhas, porque sabiam que o mercado de talentos ia chegar e bater na porta dela porque o desespero pelo emprego era altíssimo, né? Isso mudou hoje. Hoje o poder realmente está... Sempre gosto de olhar para o talento, para o mercado de pessoas. Fica feio esse mercado de pessoas, mas, né, quando a gente entende um pouco, né, a oferta e a demanda que temos hoje, porque o RH não deixa de ser um racional de mercado também. Agora o poder está no consumidor, na consumidora, né? Então eu sempre gosto de olhar para o RH, para as pessoas, como também um olhar para cliente, né?
E quando você pensa nisso, hoje, como você consegue atrair essas pessoas? Porque hoje também essa mudança do olhar para você fez uma faculdade ou fez um curso técnico e você vai trabalhar exclusivamente disso e assim vai entrar, então você tem uma empresa dos sonhos que é muito clara para o teu perfil. Isso mudou completamente. Hoje a gente sabe que ter um curso, uma formação, parece que é um requisito obrigatório, mas que não define quem você vai ser como profissional. Então hoje, quando eu olho, né, para o mercado de pessoas, também eu entendo que eu estou concorrendo com várias outras possibilidades, vários outros mercados. Eu falei que eu trabalho com agro hoje. Eu não quero só ter engenheiros e engenheiras agrônomas trabalhando. Eu preciso trazer um ecossistema diverso de profissionais que tragam uma variedade de olhares e perspectivas e jeitos de fazer também diferente. Agora, como vou chegar nesse mercado? Como consigo me posicionar? Como o Rodrigo falou, como trago minha verdade, né, na hora de... Porque eu não quero todo mundo que está no mercado trabalhando comigo. Eu quero pessoas que se identifiquem com meus valores, com minhas crenças, com meu jeito de ser como organização. E nem todo mundo tem isso. Agora, como consigo criar essa identificação? E acho que aí entra o papel do audiovisual, na hora de que a gente precisa, primeiro, mostrar a verdade. Eu não quero ser um fake no mercado. Eu quero que as pessoas que se identificam comigo sintam esse senso de desejo, de eu quero ser parte desse universo corporativo, industrial, enfim. Então, para mim, aí o audiovisual, ele entra como um jeito de contar histórias reais que mostrem a verdade da empresa e que eu consiga gerar desejo de ser parte. Para iniciar uma jornada, né? Aí quando a gente fala de experiência do cliente, experiência do colaborador, da colaboradora, começa com um desejo. E para mim o audiovisual traz esse olhar fundamental de eu não só quero que minha empresa seja reconhecida porque historicamente ela tem, enfim, né, um perfil ou tem uma participação importante na vida das pessoas. Isso é muito legal. Mas também eu quero hoje despertar o interesse naquele que nunca pensou que trabalhando com a gente poderia transformar a vida dele e da comunidade que estamos inseridos. Então, para mim, essa chave do audiovisual aí traz essa verdade que gera desejo. Legal. Muito legal. bom. Tô pensando aqui que ele já respondeu uma das perguntas que a gente ia fazer. Eu sou bom demais. Obrigado pelo convite, gente. É isso, gente. Obrigado. Então vamos embora, grato. Tá feijão. Vocês estão num posto dentro da empresa que vocês trabalham de tomada de decisão, né? E as empresas são gigantes. As empresas que vocês atuam, assim. Eu entendo que para vocês escolherem a demanda que vocês vão decidir fazer, se vai ser o audiovisual ou não, qual é o recurso que você vai utilizar. Dentro dessa cadeia, que tem inúmeras aprovações, tem que ir para vários lugares. Como é que vocês atuam nisso para poder decidir, vamos atuar com audiovisual? Seja no departamento de recursos humanos ou, enfim... No marketing. No marketing, Vou começar agora. A comunicação interna na empresa, como as partes se conectam, e eu trazendo um pouco dessa ideia da resposta anterior de levar a verdade, é super importante. Essa mensagem alinhada, né, baseada em atributos de marca que a gente quer mostrar, né, é super importante que ela esteja refletida em todos os aspectos. Porque como vocês trouxeram aqui, né, o audiovisual ele não é só para o RH. Eu tenho que ser uma organização que se comunique com coerência no posicionamento e dizer que meus produtos e meus serviços e minha demanda de talentos e todos os sistemas, tanto internos quanto externos, eles se conversam. Então, acho que nesse processo, o principal a gente tem que entender essa briga coletiva, né? Então, o que eu preciso ter aqui? Então, a gente hoje tem que tomar muito cuidado com alguns atores internos que são muito óbvios, como uma área de comunicação interna, como uma área de branding, por exemplo, mas também com outros atores como corporate affairs, jurídico, né? Porque a gente também tem que entender que quando você vai para o mercado com comunicação, levando, né, você está se expondo, obviamente, né? E hoje a gente sabe que não é a mesma coisa quando você chegava no passado e você conseguia ver num jornal, né,
uma publicação e você guardava a opinião para você e falava, puxa, que legal, olha, o que fizeram, como agora, que as redes sociais, elas também abrem um canal completamente aberto, onde está cheio de advogados, né, de marca, dos positivos e dos não tanto, né? Então, acho que, para mim, internamente, tem a ver muito com a coordenação e o envolvimento de todas as partes na hora de levar a mensagem, mas sempre defendendo, né, o valor que a área, enfim, que solicita, que requisita, também tem, né? Branding pode opinar super hoje nas minhas campanhas de RH, por exemplo, nas minhas campanhas de diversidade, equidade e inclusão. Mas quem vai ter que colocar esse tom? Vou ser eu como responsável final. Então, acho que internamente, esse olhar de interconexão, mas quem marca o tom, eu entendo que tem que ser a área dona do processo. Eu acho que é super coerente isso, né? Você tem que ter o tom da sua marca, o tom da área com a qual você está produzindo esse conteúdo. E uma das questões que a gente enfrenta é isso, né? Múltiplas áreas querem produzir suas coisas, não necessariamente com muita visão do produto final ou com a necessidade que realmente ela quer. Então, a gente pensa um pouco. Acho que a área da comunicação serve um pouco para isso, né? Vamos entender melhor o seu objetivo, vamos entender melhor para quem você quer falar. É entre os funcionários? A gente pode pensar numa linguagem, múltiplos canais, num recorte dentro do audiovisual, que é quase infinito hoje em dia. A gente quer falar com o consumidor final, a gente quer falar com outras empresas. Então, eu acho que o processo passa um pouco por parar, pensar e entender que isso vai levar um prazo. A gente geralmente quer as coisas para amanhã. Ou ontem. Então, não é muito factível. E aí você começa com uma série de gargalos, porque está corrido, então não sei o quê. Então, é entender dentro da empresa que a gente precisa parar, planejar, pensar, a entender esse canal e essa produção. E tem que ter uma diplomacia, tem que ter uma ONU ali dentro que faça esse jogo entre as áreas e que faça com que internamente a gente entenda processos, entenda não a parte técnica, mas que entenda que do lado de quem está produzindo isso também tem uma série de processos a serem seguidos, até pela qualidade, para entregar algo com excelência. E para dar essa cara. Então, quem pode contar um pouco sobre a cara da área que está produzindo e que quer comunicar são essas pessoas. Porém, a gente tem que ter alguns gatilhos também de qualidade e de fluxo de aprovação, de tomada de decisão, até de um risco calculado, como o Aldo falou, assim, tem questões jurídicas envolvidas, tem uma série de coisas, hoje a gente tem LGPD, você tem muita gente que tem que olhar sim para que aquilo saia o mais responsável possível para todo mundo, que você entenda da linguagem que você está falando, entenda de direitos humanos, entenda hoje de posicionamento de marca, e aí você produz o que você espera e tem o resultado que você espera e atinge seu objetivo, porque a gente vem de uma seara de produzir por produzir, porque o outro está fazendo, porque é muito legal, porque agora você conversa em vídeo, porque agora você conversa em podcast. Faz sentido para a sua área, faz sentido para a sua marca, faz sentido para o seu consumidor, faz sentido para a pessoa que você quer chegar lá no final desse processo. E aí você escolhe o melhor canal, o melhor modelo, recorte de produção e combina lá dentro como isso vai fluir. Legal. E você acha que isso, por exemplo, é o que você falou, hoje tem uma demanda enorme de criação de conteúdo. Você tem que estar na rede, tem que postar 4 vídeos por dia, não sei o quê. E aí a gente começa a entrar no risco de perder qualidade ou perder o tom da marca, né? Existe um cuidado do lado de vocês de ter que sempre ter qualidade, existe um super cuidado do lado da produção de manter a qualidade, mas como esse balanço é feito, assim, às vezes será que é melhor a gente, vocês como marca, falar, gente, calma, não é 4 vídeos por dia, segura aí, a gente precisa segurar o tom na qualidade. Existe esse cuidado ou é mais uma defesa que precisa acontecer ainda? Esse balanço é feito naquele brinquedo samba que tinha no parquinho da nossa infância. Um pouco abrupto, assim. Mas acontece. Eu acho que a gente está começando a entender cada vez mais esse equilíbrio. Então, eu preciso estar em todas as plataformas, em todas as pontas de contato com o meu consumidor final, com o meu funcionário ou funcionária. Eu tenho que chegar em todos esses lugares ou eu tenho que entender quem é a minha marca, qual é a voz da minha marca, e isso precisa também ser atualizado. E aí eu vou parar e entender. Eu consigo chegar nessas pessoas em alguns momentos da jornada dela, do dia dela, e de algumas maneiras. Acho que sim, a gente tem que ter consistência, então eu tenho que produzir com alguma constância, eu tenho que estar presente ali de uma maneira contínua, pelo menos por um período de tempo, para criar um vínculo, para passar uma mensagem, mas eu acho que a gente está começando a entender que não tem esse afã de estar presente aparecer em todos os lugares. Surgiu nas últimas semanas a gente tem uma maravilhosa nova rede social com um nome maravilhoso que acaba de surgir. Eu tenho que estar presente ali? Talvez não necessariamente. Talvez só pela piada. Talvez só pela piada. Exato.
combina com a minha marca? Tem marcas que certamente combinam. Eu já trabalhei na indústria de tissues, né, de celulose, que certamente combinava com essa nova rede social. Hoje, a qual eu atuo, não combina muito. Mas, então, acho que é olhar isso, assim. Faça escolhas, tenha consistência, tenha foco nessa qualidade, entenda da sua marca, como ela conversa com as pessoas, e que ela vai ter que ter traquejo também. A gente tem muitas marcas que eram super sérias, eram super sisudas, outras que eram super descontraídas. E você pode chegar em todo tipo de pessoa hoje em dia com um pouco de quebra. Então, você pode ser mais descontraído em algum momento, você pode ser mais sério em algum momento, mais chique em algum momento, o que quer que seja. Mas você pode adaptar um pouco a sua linguagem também. E escolher que arenas você quer atuar. E aí você consegue produzir sempre com excelência, porque você não vai tentar abraçar o mundo na velocidade que essas coisas pedem hoje, que é muito rápida. Sim. Então você acaba se atropelando. Se eu quero produzir para tudo, ao mesmo tempo, 4 vídeos por dia, falar com a influencer, de produzir para a NASA, mandar um carro para Marte, não vai acontecer de uma maneira boa. Então, escolha seus momentos, escolha suas plataformas, faça com excelência e constância, que eu acho que você vai conseguir um bom resultado, mas não é possível abraçar o mundo. Não para pegar o gancho, mas para a gente não eliminar um pouco do que você falou, do uso do audiovisual no RH, sem querer revelar a idade, mas a gente é de um tempo onde as dinâmicas de recursos humanos eram completamente diferentes do que a gente tem hoje. E, assim, ouvindo um pouco o Lucas falar, a gente utiliza várias ferramentas e veículos de comunicação para comunicar. Com o público interno é totalmente diferente. A gente não vai usar as redes necessariamente para falar com o público interno, mas isso é possível também. Mas a gente tem muita variação de audiovisual hoje, né? A gente está aqui num videocast, tem o podcast, tem os filmes que a gente já produziu em conjunto, tem muita coisa. Você entende que isso é uma inovação ainda ou o negócio já está no trilho e já está andando e a gente está seguindo dessa forma, assim? Olha, Tati, vou respirar, mentira. Eu acho que tem um ponto, quando a gente pensa em RH e em pessoas, para mim o motor principal é cultura. E o que a gente procura nesse tipo de ferramentas, canais, via audiovisual, é fazer algo completamente intangível, tangível. Esse tipo de produtos entregáveis que a gente tem via audiovisual, eles querem fazer material uma coisa que não é, né? Que só um valor que as pessoas conseguem dar. Então, para mim, aí que vem esse valor, né, do entendimento da inovação, né? E por quê? Escutando um pouco do que o Rodrigo falava, né, como a gente consegue entender, olhar o público, acho que tem muito do entendimento também de que pessoas eu quero atingir, do como eu quero atingir. E eu sempre reforço a diferença entre intenção e impacto. O mundo está cheio de pessoas com ótimas intenções e quando a gente vê, todo mundo quer fazer uma campanha nova, um artigo novo e um programa de porta de entrada nova, mas assim, quando a gente pensou em planejamento, eu estava pensando em atrair estagiários para o agro, estagiários corporativos, promotores, vendedores, e por que não trazer também, né, programas afirmativos que a gente vê muito hoje. Então, por que não faço um movimento para atrair e contratar pessoas negras ou pessoas com deficiência, ou 50 a mais? Eu quero fazer tudo. Vou conseguir fazer tudo? Sim. Com uma qualidade péssima, mas eu posso conseguir. Mas a intenção era ótima, porque eu estou querendo gerar um impacto positivo, eu quero gerar emprego. Eu falo que eu sou RH porque eu quero gerar oportunidade. Olha que fofo. Eu quero muito isso. Minha intenção é linda. Agora, o impacto ele pode ser completamente um tiro no pé. E, de novo, acho que o guarda-chuva de marca das organizações, em termos de marca empregadora, foi evoluindo, se transformando demais ao longo do tempo. Porque hoje os talentos, eles têm abertura para qualquer tipo de organização. Se você me pergunta hoje, um desafio que eu tenho em talento na Nutrien é atrair pessoas do mundo digital. Como eu falo para a pessoa que está se formando em TI, em programação, que está pensando numa pegada super startup agora, e agile, né, aquele monte de termos em inglês que a gente adora, a gente desliça, né, ficam finos. Como eu falo para ele, vem para o agro, que o agro não é só como, né, o agro é pop, sabe? Tipo, não, chega. Mas temos o impacto da comunicação também, né? Mas como mostro que a gente tem, sim,
um espaço de inovação, de agilidade e que você pode ser um ótimo IT numa empresa de agro, né? Ou aquelas pessoas que têm uma baita de um perfil comercial, que sonham com trabalhar no varejo. E eu falo que varejo é muito além de vender TVs. Você pode ir para o varejo agrícola. Então, acho que essas inovações, quando eu olho no audiovisual, é tangibilizar a cultura direcionada ao público que você quer. E aí, para mim, é chave. E eu compartilho muito o que ele falava agora, de entender quem é meu público, como esse público se comunica, onde ele está. Por que eu preciso estar? É o mesmo formato? Porque se hoje eu quero me comunicar com um nível de talento via LinkedIn, por exemplo, o mesmo post e a mesma foto e a mesma mensagem não vai servir para o Instagram, por exemplo. E o mesmo tom que eu coloco num filme que a gente cria junto não vai talvez ser desdobrado para, né, interno ou externo. E quando eu penso em marca empregadora, eu posso sair para fora com as melhores campanhas e vídeos, mas nenhuma campanha vai ter tanto valor como se eu encontrei um colaborador ou colaboradora num café e pergunto, você trabalha lá? Como é trabalhar lá? E essa falta de entender do poder que o interno tem no posicionamento de marca fora é o mais importante. Então, como a gente também traz essa valorização interna? Quando eu penso em marca empregadora, quais são as parcerias e os veículos e os canais e tal? Calma. Como estão as pessoas que trabalham com você? Marca empregadora, inicialmente, é um olhar para desenvolvimento interno. Carreira, oportunidades, bem-estar. Você não pode falar hoje, você fala muito de well-being, né? Saúde mental. Outro dia eu estava vendo tinha um vídeo, meme, óbvio, né? Eu consumo muito meme, desculpa, gente, assumi aqui. Mas estava um que era tipo, mostrava, né? Pessoas completamente estressadas, irritadas, né? No dia a dia. E chegava um RH e falava, eu sei que está todo mundo ferrado de trabalho, coisa para fazer, saúde mental toda lascada, mas nós temos a solução. Um webinar de saúde mental. E é tipo, não, sabe? Não. Então, quando você, por exemplo, está doente, você vai no médico, você espera que ele te faça o quê? Te dê um remedinho para melhorar, um tratamento para melhorar. Não que ele te faça uma palestra motivacional de como a tua saúde pode... Não! Isso é não entender o mercado interno. Então, se você não entende as características internas que está dentro de casa, você não pode pretender chegar fora de um jeito genuíno. É importante entender que você pode ter demandas diferentes se você precisa se posicionar, porque você não tem esse público interno. Mas, de novo, acho que inovar parte pelo entendimento do que eu já tenho. E quais são, né? As empresas, historicamente, não são muito humildes, né? A gente não foi criado para ser líderes vulneráveis e reconhecer o que está fazendo mal. E acho que esse é o primeiro passo. Onde o aspiracional, sim, é importante. Para onde eu quero chegar. Mas onde eu estou hoje? E nesse gap aí no meio, aí entram muitas alternativas. E eu entendo que nos apoiar nesse tipo de recurso audiovisual pode fazer uma grande diferença hoje. Muito legal. E, bom, mesmo com áreas diferentes, né, vocês, sempre que vão demandar, precisam passar um briefing para nós. Do lado de cá, a gente sempre tenta entender a melhor forma que vocês, porque o briefing nada mais é do que uma forma de comunicação entre uma empresa e uma fornecedora. Do lado de vocês, como que se vocês podem dar alguma dica, alguma coisa de como brifar muito bem um projeto, assim. A gente já trabalhou com vocês, a gente sabe que vocês brifam bem. Estou falando de verdade. Então, vocês têm uma dica, tanto do lado daí quanto do lado de cá, como que a gente melhora esse processo do briefing? Se você quiser começar, Lucas. Lucas. Eu queria saber se vocês conseguem entregar até amanhã ou segunda um webinar de saúde mental. Segunda tem bastante tempo. Dá Posso pra falar sobra também, né? Ótimo. Acho que é um prazo factível, né? Segunda, 2 dias? Tá bom, tá. O briefing é esse. É sexta-tarde agora, não tem problema. Já passou o briefing, a gente quer melhorar a vida de todo mundo. Rápido. Não, eu acho que é um pouco do que você falou, o segredo é a comunicação, né? E ela não vou falar uma arte, porque eu vou puxar pro meu lado, pra minha formação, mas assim, nessa vontade e anseio que a gente tem de fazer as coisas cada vez mais rápido, a gente acha que as pessoas estão inseridas no nosso dia, no nosso momento e pensando com a nossa cabeça. Então, às vezes eu mando, literalmente, às vezes eu faço isso, eu falo, eu preciso que você faça uma coisa assim, esquecer.
né? E aí? Eu não sei se eu entendi bem do que você está falando, meu anjo. Você pode ser um pouco mais claro? Então, quando você estiver colocando isso num e-mail, num papel, para falar da gente que nasceu ali, não vou revelar a minha idade também, mas eu fiz trabalhos na Olivetti. Como é que você vai colocar aquilo de uma maneira que qualquer pessoa que lesse entendesse, se um extraterrestre pousasse aqui hoje conseguisse ler em português, ele entender o seu objetivo final, o que você quer, para quem você quer falar? E a gente tem uma mania de achar que o briefing tem que ser extenso, comprido, cheio de informação, com tudo que a marca tem, com tudo que você quer contar. Ele pode ser bem direto, pode ser bem sintético, mas ele tem que ser honesto no sentido de linguagem. Então, seja claro, seja didático. Imagine que qualquer pessoa ao seu redor que não trabalha com aquilo, você deve ter algum amigo, amiga, alguém ao seu redor que não trabalha com o que você trabalha. Se você mostrasse para aquela pessoa, ela entender o que você está querendo, ela entender o que deve ser feito, qual é o objetivo daquela entrega. Então, é tentar pensar dessa maneira. O que eu quero com aquilo, um pouco do que a gente já trouxe nessa conversa toda. O que eu quero com aquilo, de que maneira eu quero falar, um pouco do que eu quero trazer ali, ou como eu quero que a minha marca apareça ou não apareça, como eu quero que algum funcionário, alguma funcionária apareça, alguma mensagem apareça, qual é a mensagem que eu quero passar com aquilo. E esteja aberto também a receber um debriefing, fazer um debriefing, né? Vão surgir dúvidas. Então, converse, marque de repente um papo, um tira-dúvidas. E acho que a gente tem que ter também muita agilidade em estar disponível para tirar as dúvidas e para entender o processo técnico do outro lado. Eu não sei se a gente vai passar por isso, mas acho que isso envolve também um pouco da aprovação, né? Do briefing para aprovação. Acho que é a mesma coisa. Você precisa ter um pouco de conhecimento, um pouco de humildade, um pouco de clareza para saber o que você quer com aquilo, inclusive para melhorar. Às vezes eu ligo pro Airo e falo, Airo, não tá bom isso aqui? Por que não tá bom? Tá meio assim, pá! O que quer dizer isso, né? Nada. E aí, graças à providência, ele consegue entender e entregar coisas maravilhosas. Porém, eu deveria dizer, não tá bom o corte, achei que ficou um pouco abrupto, queria um pouco mais de fluidez nessas imagens. Aí pode falar com o seu coração. A gente não vai entender de termos técnicos, mas conta um pouco mais do que você quer, né? Então, pensa, escreve com clareza, não precisa ser grande, não precisa ser extenso, mas tem que ser claro, didático, honesto, e imaginar que você está falando aquilo para uma pessoa que não tem o contato cotidiano com a sua marca. Que ela vai entender com base em um primeiro relato que ela precisa te entregar, que podem surgir dúvidas e você tem que estar também disponível para atendê-las. Legal. Deixa eu complementar a isso, que eu concordo 100%. Para mim tem muito a ver com a confiança que você deposita na outra parte também, né? Eu acho que tem um ponto super claro, que é o máximo de clareza que você conseguir ter sobre o que você quer, né? E a capacidade que você tem para contar isso e permitir que o outro consiga interpretar, né, e receber isso. Mas, ao mesmo tempo, você está contratando alguém que sabe e que vai trazer outra visão e outras ideias. E eu acho que esse também é um ponto super importante. Quando você consegue levar uma ideia, que concordo, tem que ser breve, tem que ser os pontos principais, mas também se deixar surpreender pelo que vem do outro lado. Acho que, para mim, um bom briefing e um bom debriefing tem muito a ver com a construção que você consegue fazer com quem está te apoiando nesse processo. Porque se fosse simples para mim, eu faria daqui, concorda? Tipo, posso pegar meu celular e fazer o que eu quero. Não, tipo, não coloco aqui, olha, material em bruto, edita para mim, sabe? Tipo, faz uma ediçãozinha aqui, aquela básica. Aumenta logo, entendeu? Aumenta o tamanho da logo, só isso. Mas acho que a gente tem que entrar num processo que é uma construção, né? E para mim, além do que tem a ver com a demanda específica, eu falei muito, né, de cultura. Como consigo te trazer para o meu lado também? Além dessa demanda pontual, como eu te mostro, né? Como também te explico de onde eu estou para onde eu quero ir? Qual é o contexto onde esse produto final vai se inserir? Eu acho que isso também é um ponto muito importante, porque às vezes a gente pretende que a resposta que a gente receba, né, seja completamente harmoniosa com tudo que está acontecendo, mas não faz ideia, entendeu? Então, acho que para mim tem essa mirada de dizer, beleza, primeiro, eu tô com isso na cabeça, mas estou super aberto que vem. Eu lembro que a gente teve nossa experiência foi, eu tinha criado um texto e foi, eu posso transformar isso num roteiro? E aí veio o ego, né? Meu texto! Sai! Meu texto! É meu! E aí foi incrível o roteiro que a gente criou. Porque uma coisa é um texto para ler num guia, né,
booklet, e outra coisa é o que vai dar vida a um filme. E esse é o valor final, né? Então, acho que para mim um bom briefing é importante, mas a abertura, a co-construção, acho que faz, né? Deixa mais redondinho o processo. Legal. Eu acho que do nosso lado tem muito do que o Lucas falou disso de... Vocês não têm obrigação de saber a técnica. Vocês falam, a gente tenta traduzir. E eu acho que esse contato... E não esquecer que dos dois lados, a gente é gente, né? Não estou falando a Substrato e a Mastercard. Não, eu estou falando o Aire e o Lucas. Como que o Lucas se comunica? Não gostei, não tá bonito. Tá bom, aí cabe a mim entender o que você acha bonito e o que você não achou bonito nesse vídeo, né? Então é isso, é sempre uma conversa. Eu acho que o Aldo falou uma coisa que é muito... Recuperando um pensamento anterior dele, cruzando com agora, a gente não foi criado para ser um líder vulnerável, para ser alguém que toma decisões de uma maneira vulnerável. E isso impacta um pouco também, porque às vezes você chega e fala, imagina, eu sei o que o meu consumidor quer, eu conheço o meu mercado, faz um vídeo para mim com ruído de fundo. Aí você vai falar, eu não sei se vai funcionar. Vai! Depois que não dá certo, eu falo, por que tem esse ruído de fundo? Então é entender sim que vocês vão às vezes trazer um olhar que faz muito mais sentido, que pode engrandecer a ideia original que a gente teve. Por isso, acho que essa troca entre pessoas mesmo é muito importante. E a gente tem que entender que não é só jogar na mão de vocês e depois esperar que venha um produto final impecável, que não vai acontecer assim. E é uma etapa importante, o briefing, esse entendimento e as soluções que a gente apresenta, assim, só saindo um pouco aqui do roteirinho. Porque, assim, a gente subestima a comunicação. Aqui já é difícil. Aí a gente tem que entender o processo de comunicação, não só de comunicação, mas o que a empresa... quer transmitir, como ela atua, quais são os públicos, entender qual é o que a gente vai fazer para cada público. E a gente tentar resumir isso tudo numa entrega não é fácil. A gente fala, não, vamos fazer aí, mas não é assim tão fácil. E ao tempo, Tati, eu acho que tem um ponto aí que, geralmente, quem solicita, quem faz o briefing e tal, tá tudo alinhado nessa mesa aqui. Mas isso vai depois para outros níveis organizacionais. Exato. Né? Então, isso vai chegar... E talvez na última rodada de aprovação que você achava que era simplesmente uma validação, porque todo mundo amou, porque o ser humano não vai amar, ele não amou, gente. Exato. A Xuxa me amou? Não amou, entendeu? Então aí vai trazer pra trás, tem que começar... Então, lembra que eu te falei que tava incrível? Eu sou super eu, tipo, eu amo. Lembra que eu te falei que tava incrível, que eu amei? Amei. Mas temos, sabe? Então acho que também tem... Por isso eu acredito muito nesse negócio da co-construção, da transparência ao longo do processo. Porque realmente está levando para fora, não é tipo, um cartazinho que você vai, né, panfletar no sinal. Você está representando a tua marca. Sim. Está tendo contato com pessoas, de novo, que não fazem ideia quem você é, o que você faz. E a gente tem a responsabilidade com a comunicação de trazer acessibilidade. Eu acho que a gente está num mundo que não é muito democrático em termos corporativos, que as empresas ainda elas estão direcionadas a um certo nicho de público. E quando falam talentos, mais ainda. E eu quero que minha marca ela seja completamente reconhecida. Então aí vem o ponto da acessibilidade com a comunicação. Para que público eu estou chegando e como? Então tem que ser um processo, um exercício de responsabilidade ante tudo, sabe? Sim, com certeza. Nesse processo, Lucas, de inovação, acho que assim, você trabalha numa empresa que é da tradição, que vem da nossa época e até antes disso, né? Entender essa inovação de mercado. Que nem você falou, surgiu uma rede agora recentemente. Eu vou atuar nessa rede? Faz sentido eu estar presente nessa rede? Tem essa análise. Como é que é feita essa análise para identificar onde você quer atuar? E, de certa forma, como é que você consegue... Eu me perdi aqui na pergunta, mas eu vou continuar. Mas você pode complementar. Mas acho que é isso, como balancear o tradicional de uma empresa de tanto tempo com uma imagem inovadora que a Mastercard traz muito também. Isso é uma coisa múltiplas mãos, cabeças e olhares e raciocínios, e tem que ser constante, né? Acho que hoje a gente fala de uma época de marketing quântico, no sentido de a gente tem muito de inteligência artificial, de maquinário, de verso, de metaverso, de perverso, de tudo acontecendo ao nosso redor, e você tem que transitar por isso. A gente está falando sobre comunicação multissensorial, então a gente está falando sobre também adaptabilidade, sobre inclusão, sobre diversidade.
E isso sim tem que ser considerado ao mesmo tempo. Acho que a gente não pode hoje falar, primeiro eu vou pensar nesse grupo de pessoas. Depois, eu acho que cada vez mais a gente tem que ser inteligível para todo mundo e alcançar todo mundo da maneira que seja confortável para essas pessoas. Então, em termos de linguagem, em termos de acessibilidade, em termos audiovisuais que a gente está falando aqui. Então, como é que eu me comunico? Hoje pode ser desde um cheiro numa loja que vai te trazer conforto, que vai te remeter ao que você gosta de usar e que te acolhe, até o som que é emitido quando você tem uma transação aprovada, que também vai te trazer segurança, que também vai te trazer uma questão de realização dos seus sonhos, de acesso ao que você quer, ao que você precisa. Então, tem N maneiras que a gente fala em comunicação audiovisual. Minha visão hoje é essa. Assim, pode ser aquele som de 3 segundos, pode ser um bombom que você come, pode ser o cheiro de uma loja, pode ser um conjunto disso tudo. E não é fácil você pegar uma marca histórica e fazer com que ela chegue até isso. Porém, também é mais confortável você ter uma marca que já tem uma relação próxima com o consumidor final e de confiança com outras empresas e colocar um grupo de pessoas que tem suas expertises e que cada uma traz. E eu acho que é importante também hoje você entender que isso não está em uma pessoa específica ou em um pequeno grupo. Você tem que ter um pouco também de abertura para juntar múltiplas pessoas. Acho que um pouco do que eu estava trazendo. Eu trabalho nesse mercado, então eu tenho que trazer pessoas que são focadas em meios de pagamento, em economia, não sei o quê. Não, às vezes você vai ter uma pessoa de tecnologia. A gente, agora no meu emprego atual, a gente tem um estagiário que é incrível, exatamente porque ele tem uma visão completamente fora do eixo do que a gente estava acostumado. E a gente conseguiu inovar em linguagem e ter muito mais agilidade em algumas coisas, porque ele veio com um olhar tecnológico e mais focado em games e na questão dele mesmo estudar e resolver algumas coisas, que eu falei, caramba, é sensacional. É outra visão completamente diferente da geração dos 80. Então, acho que tem que ter um grupo de pessoas. Você tem que, sim, ter um planejamento e tem que ter um olhar. A minha marca é essa, ela tem um pouco dessa voz, ela tem um pouco dessa postura, ela tem essas características, ela é bem quista por isso, mas como também hoje eu consigo olhar para essa multiplicidade de canais e de linguagens para eu atuar nelas. E o que a gente falou, ter essa estratégia de o que, quando e onde, ao mesmo tempo que você tem que ter muita agilidade para no meio do caminho ir atualizando esse seu plano. Então não dá mais... até pouco tempo atrás, e eu vim de agência de publicidade, vim de empresas de comunicação, sempre trabalhando com projetos para outras marcas, a gente conseguia ter um planejamento anual, né? O tão querido planejamento anual. Hoje você, com a glória do Senhor, tem um planejamento para essa semana. E olhe lá, porque vai virar do avesso em 5 minutos. Então, se você também não tiver agilidade e o emocional preparado para isso, e não compactuar com as altas esferas que isso vai acontecer, e ao mesmo tempo você ter guardiãs e guardiões da marca que também zelem para que você não descarrile no meio desse processo, que também é um risco que a gente corre, né? Então, vamos lá, é tudo muito ágil. Eu acho que sim, você tem que ter alguém que zele para falar, olha, tem que estar dentro desse escopo, porque é isso que a gente acha que funciona. Então, ter muita gente pensando junta, ter sim cabeças de área que coloquem alguns prazos, tomem algumas decisões, assumam alguns riscos, inclusive, e outras pessoas que cuidem desse escopo e que você consiga atuar dentro dele. É isso, porque tem uma marca que surgiu agora, ela já vai chegar no mercado com essa inovação. Pegar essa tradição de marca para poder atuar no mercado de forma inovadora é por meio de pessoas que inovam, como você citou, estagiário. Achei muito bom. Muito legal. Pra gente caminhar pro final, uma pergunta aqui meio futurologia e desejo também. Aonde vocês acham que o storytelling e esses novos formatos vão daqui pra frente? Ou até um pouquinho mais. O que vocês gostariam que, para a solução dos problemas de marcas de vocês, para onde a gente poderia ir aí de formatos, ideias, histórias, enfim. A gente pode começar com a Pergunta de bilhões. De milhões. Eu acho que a evolução que eu quero é que cada vez mais as empresas contem histórias. Histórias reais. Porque para mim, o Lucas falava, eu chamei o Lucas de Rodrigo umas 5 vezes. Eu gostei tudo dessa bem, outra tá tudo bem, personalidade. tá tudo bem, Lucas, tá tudo bem. É o nome artístico. Acho que pode ser mais, mas o Lucas que trouxe aí o olhar de como transformar as organizações tradicionais nas novas. Estou num processo hoje, numa organização que ela é muito nova no Brasil, são menos de 3 anos, ou 3 anos e pouco, só que ela vem, né, com um processo onde nos outros países, na Argentina, tem mais de 25 anos de história. O que vai garantir que a gente consiga estar onde tem que estar é o poder dessas histórias.
E eu quero cada vez mais empresas que consigam contar as histórias reais das pessoas que fazem a empresa acontecer. Eu não quero contar uma história que eu, como departamento criativo, eu criei, porque eu acho que essa é a história que vai me posicionar diferente ou que vai me trazer um olhar diferente para o mercado. Eu acho que o poder, eu gosto de chamar de histórias de afeto, porque elas nos afetam, elas nos atravessam em algum ponto. Então, quando eu chego e conecto uma história de alguém que está aqui dentro, transformando a organização comigo, eu posso fazer, por exemplo, uma palestra e trazer um convidado externo. E ele vai contar uma história que eu posso me sentir identificado ou não. Mas quando eu compartilho a história do colega que está do meu lado, e eu tento me colocar um pouco mais no lugar dele, o meu senso de dono, de pertencimento da organização, ele vai ser cada vez maior. Então, para mim, o futuro do storytelling ele está em não deixar de contar histórias, de trazer essa vulnerabilidade e que elas consigam permear os diferentes níveis das organizações. Ao mesmo tempo, essas histórias, quando eu falo que são de afeto, elas não podem ficar só dentro da organização. Porque eu preciso trazer histórias que conectem pessoas que estão fora também para serem parte, para consumir meus produtos, para serem parte da minha organização, para eles entenderem que aqui também tem verdade e que aqui também tem realidade, né? Então, os formatos, acho que são diversos. E ao longo dos últimos anos, nós temos acompanhado muito, né, várias evoluções, né, de pensar em que se um vídeo mais extenso, ou se um vídeo curto, se agora vai ser um story, ou se vou entrar na nova rede social. A leitura do mundo, ela precede a leitura da palavra, como Paulo Freire falava, né? Então, trazer um pouco como o mundo se comunica. Essa vulnerabilidade que falava um pouco antes traz muito a ver de o dono da verdade não é mais você, dono de empresa, não é mais você das áreas, né, específicas que toma essas decisões. É trazer um pouco o entendimento do qual o mundo que eu estou e qual a transformação que eu quero fazer nele. Eu sempre gosto de olhar uma via de mão dupla. Eu não só estou aqui vendo meu produto, ele não está só me comprando, estou contratando, ele está topando minha proposta. Eu preciso tomar uma responsabilidade pelas comunidades onde eu estou inserido hoje como organização. O que eu faço transforma vidas em todos os níveis e em qualquer olhar de negócio que eu esteja fazendo, qualquer setor industrial, empresarial, de negócio. Para mim, o que vai trazer a diferença para o futuro é olhar cada vez mais no outro e entender que o lucro, o resultado, ele é uma consequência do impacto positivo que eu estou gerando e não só estou fazendo para ficar bonita na foto, sabe? Eu sou peixes, ascendente em câncer, tenho uma visão bastante sonhadora do mundo, mas para mim, o olhar para o storytelling, ele tem que ser cada vez mais humano. E não perder isso. E adianta ver agora, gente. Estamos na época de Copa. Ontem foi uma tarde incrível porque o Brasil ganhou e uniu todo mundo e traz isso. Então, uma das coisas que eu mais gostei de ver nas redes sociais era os grupos empresariais que se mostravam de forma genuína fazendo acontecer. Mas você também conseguia ver a galera que estava não tão feliz porque ou não liberaram ou porque estavam tipo que obrigados a assistir o jogo com os colegas. Isso é verdade. Isso é storytelling indireto. Cada vez mais as pessoas, clientes, colaboradores e colaboradoras, eles são os donos do próprio storytelling indireto da companhia. E isso que tem mais valor. Eu não quero mais ver pessoas que escrevem depoimentos no LinkedIn, novos desafios, uma porta que se fecha, e nos close friends do Insta estão falando a empresa Insa me devolve minha saúde mental e coisas do tipo. Temos que entender que o criador de conteúdo, ele tem cada vez mais autonomia. E é nosso papel ficar perto dele e incentivar isso pelos motivos certos, ou simplesmente virar de costas e que ele continue fazendo um storytelling não oficial. Eu fiquei um pouco desesperado, porque começou com Paulo Freire, eu estava pensando em mandinar, mas depois a gente foi para astrologia e signos e eu dei uma acalmada. Bem-vindo, a gente tem aí, né? Qual é essa lua? Aí vem. Eu sei que eu sou ascendente Sagitário, a lua não lembro, mas eu posso abrir o co-star aqui, a gente resolve isso agora. Vamos continuar esse Bota podcast. na tela né? aqui. Vamos mudar, né? Acho que foi brilhante o que o Aldo Rodrigo trouxe.
Porque é isso, a gente está cada vez mais numa era de... Acho que tem que ter verdade, tem que ter honestidade. E acho que as empresas têm que entender que não é mais uma fase só de atributos, né? Tem que ser um porquê. Então, se eu sou mais seguro, se eu sou melhor, o mais gostoso, o mais intenso, a melhor empresa para se trabalhar, por que isso? E como é que isso funciona na vida de cada pessoa com quem você está falando? E como a gente está nessa era de que cada um é um produtor de conteúdo, cada um tem o seu storytelling, cada um tem a sua vida, e a gente começou falando isso, como é que eu entro na vida das pessoas, com a minha marca, com o meu produto, eu tenho que saber reagir ao que ele está me questionando. Então, não é mais só um momento de ação. Antes, a gente estava acostumado a isso. Eu vou agir e depois essa coisa segue o seu caminho. Eu tenho que saber reagir. E reagir com honestidade, saber interagir com múltiplas pessoas, milhões, bilhões de pessoas, porque hoje a gente alcança o mundo inteiro, dependendo da marca que você está falando. Então, isso pede, sim, agilidade, pede honestidade, pede que você saiba os seus porquês e o porquê dos seus atributos e que você consiga entender também como é que você atua nesses canais. Você precisa de pessoas capacitadas para isso, que saibam interagir em nome da sua marca, porque não dá tempo, às vezes, de você produzir um vídeo novo, fazer alguma coisa, ter um kit de respostas. Por mais que a gente tenha matrizes de risco, você tem sim que saber fazer isso com agilidade, por isso as empresas têm que ser honestas e se colocar dessa maneira, porque aí você está num campo mais seguro de relação com o seu consumidor final, com o seu futuro funcionário ou funcionária. E aí eu fico cada vez mais preocupado sobre que formatos virão por aí. Eu nem penso muito nisso, vamos hoje, vamos agora, porque quando acontecer, eu vou passar a mão no telefone, veja que isso também denota a minha idade, eu vou mandar um e-mail, eu vou entrar no metaverso e chamar vocês. Tem uma rede social nova aqui que a gente faz nela. É isso. Gente, obrigado, acho que foi um papo incrível, obrigado demais pela troca, agora e sempre, é muito legal trabalhar com vocês, de verdade, assim, a gente tem muita sorte que a gente tem clientes muito legais do nosso lado e que topam as nossas loucuras, a gente topa a loucura de vocês, a gente sabe que tá todo mundo tentando fazer o melhor. Então, obrigado pelo tempo aqui, obrigado pelo processo que a gente vem fazendo. E vocês que estão assistindo, ouvindo, segue, curte, comenta, essas coisas, vocês sabem o que fazer. E é isso, gente. Obrigado. Obrigada. Obrigado a vocês.